E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Andrei, como vocês já sabem. Sejam bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez. E hoje eu vou dividir com vocês a experiência de ser garçom em Portugal. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa aquele like, curte o vídeo, compartilha. Nós adoramos quando vocês fazem isso. Pode deixar aquele comentário, show! Então pessoal, como vocês sabem, eu e a Fernanda trabalhamos como garçom aqui no Porto. E lá se vão 6 meses. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque às vezes as pessoas nos perguntam se é difícil, se é fácil, se é cansativo. Então eu vou abordar várias questões aqui com vocês e tentar dar o máximo de dicas para vocês aí, para quem tem a intenção de vir a Portugal e acha que consegue trabalhar no ramo da restauração. Então vamos dar aquele apoio para quem pretende vir, certo? Para começar, o que faz um garçom aqui em Portugal? Aqui eles não chamam de garçom, aqui eles chamam de empregado de mesa. Aqui nós somos empregados de mesa. Quais são as funções de um garçom aqui? O que ele faz realmente? Além de atender mesas, isso é normal, né? É o básico de qualquer garçom, é saber atender uma mesa. E, além de atender mesas, o que mais ele faz? O garçom é responsável muitas vezes pela limpeza leve. É passar uma vassoura, limpar um vidro às vezes, dar aquele ajuste básico assim na sala do restaurante. Além disso, é muito comum os garçons prepararem os couverts. Couverts? Eu falo couvert. O T é mudo. Couverts. Couverteres. Sei lá. É muito comum, por exemplo, aqui em Portugal, restaurantes servirem pão. Às vezes cabe ao pessoal da sala, que é o pessoal da sala, quando eu digo sala, é o pessoal dos garçons, cortar pão, tem azeitonas, alguma coisa, você tem que deixar isso tudo pronto para o serviço. E é muito comum também os empregados de mesa, os garçons, saberem alguma coisa de bar para poder auxiliar em dias específicos, que você saiba tirar algumas bebidas, nada de drinks muito elaborados, que há os bartenders para isso. Mas você tem que saber, pelo menos, tirar uma cerveja, tirar um fino, tirar um príncipe na pressão, isso é básico, e não se preocupem que isso eles ensinam tudo, certo? Essas são as funções principais de um garçom. Recapitulando: servir mesa, limpeza leve, organizar a sala, montar couverts a maioria das vezes, e saber alguma coisa de bar, trabalhar alguma coisa no bar. Um segundo tópico que às vezes muitas pessoas perguntam é sobre a jornada de trabalho. Ah, você faz horário dividido? Ah, você faz horário direto? Nem sempre. Há casos e casos. Aqui em Portugal, a jornada de trabalho 40 horas semanais, certo? Como funciona no meu caso? Eu trabalho 40 horas semanais porque eu tenho 2 folgas na semana e eu trabalho 4 horas ao almoço e 4 horas ao jantar, a maioria das vezes. Dias que eu saio mais cedo e há dias que eu saio mais tarde. Mas no fim da semana sempre vai dar em torno de 40 horas semanais. Não foge muito disso. Às vezes o pessoal reclama porque, por exemplo, eu trabalho às vezes das 11 da manhã às 3 da tarde, e eu só volto a trabalhar às 6h30 da tarde até às 11 da noite de novo. As pessoas acham que por ter esse intervalo entre os 2 horários, você acaba trabalhando mais. Não é bem assim. Você tem intervalo, você decide o que você quer fazer, você não é obrigado a ficar no restaurante. Às vezes as pessoas, por morarem longe do trabalho, acabam ficando, mas bom, isso não é culpa do restaurante, certo? Há muitos restaurantes que fazem o horário direto, por exemplo, entra às 11 da manhã, sai às 7 da noite, entra às 3 da tarde, sai às 11, meia-noite, enfim. Isso vai variar de restaurante para restaurante. Mas o normal é ter horário repartido. Aos finais de semana, é normal que se trabalhe um pouco mais. A noite sempre enche, então é muito comum um horário que você vai sair à meia-noite. Claro, o restaurante fecha à meia-noite, mas não necessariamente todos os clientes saem à meia-noite. Então você acaba ficando ali uma meia hora a mais, uns 40 minutos para deixar tudo pronto. Porém, nos outros dias em que o restaurante, no meu caso, fecha às 11, é muito comum 10h30 não haver mais clientes. Isso em outros restaurantes também. E aí acaba que você vai embora mais cedo. No final da semana, uma coisa compensa a outra. Um dia você não faz às 8 horas, faz 7h30, e no outro dia você vai fazer 8h30 e vai compensar aqueles outros 30 minutos. Entenderam o ponto? Próximo tópico. O que todo mundo quer saber: salário. Aqui uma coisa é certa: experiência conta muito. O salário aqui vai variar conforme a sua experiência, e eu digo por quê. A área da restauração não é um serviço leve, não é um serviço... É um serviço, eu vou dizer que é fácil. Ele exige mais atenção, mas não é muito difícil. Porém, não é leve. Há dias que você vai trabalhar muito. Então, a rotatividade é muito grande. Eu vejo pelo meu restaurante, o restaurante que a Fernanda trabalha e o restaurante dos nossos amigos. Dificilmente você vai ter empregados de muitos anos. Muitos empregados. Você pode ter 1, 2 ali que já estão há mais tempo, mas a grande maioria é menos de 6 meses.
ou ser de 6 meses a 1 ano. Porque, como eu falei, não é um serviço leve, é um serviço que às vezes exige um trabalho mais pesado. Por causa da alta rotatividade, dificilmente num primeiro momento você vai ganhar um salário muito alto. É comum para pessoas sem experiência um salário um pouco mais baixo, mas com possibilidade de aumento devido ao tempo de trabalho, que foi o meu caso. Foi me oferecido um valor que após 3 meses teria um acréscimo e após 6 meses mais um acréscimo, para tentar que eu permanecesse no restaurante o maior tempo possível, para evitar a rotatividade. Então vamos colocar isso em números. Eu vou dizer por números, sendo realista. É muito comum você chegar no restaurante querendo emprego, sem experiência, ou até com experiência, mas não tendo demonstrado isso na prática, é muito comum eles oferecerem um salário entre 600 euros a 700 euros. É mais ou menos essa faixa que você vai ganhar aqui em Portugal, como garçom iniciando. Pode ser mais? Pode, assim como pode ser menos às vezes. Eu estou falando de valores líquidos, eu estou falando de valores já com descontos. Nada de 600 euros mais descontos você ganha 540, não. Ou 700 e vai descontando você ganha 600 e alguma coisa. Não, estou falando de valores líquidos. Isso estamos falando apenas do salário. Temos que lembrar que restaurantes, a maioria paga gorjeta. E aí a gorjeta, alguns restaurantes, ou ela é individual, você atende uma mesa. Se aquela mesa deixar gorjeta, ela é sua, você não divide com ninguém. Ou como a maioria dos casos, a gorjeta ela é dividida entre todos. A gorjeta é recolhida para um caixa e ao final do mês ela é somada e dividida entre todos os funcionários. Que no meu caso eu acho mais justo. Por quê? Porque o meu trabalho é levar o prato da cozinha até a mesa. É levar o drink do bar até a mesa. Eu não preparei o drink, eu não preparei a comida. Então não é justo que eu receba tudo sozinho. Eu acho melhor dividir entre todos. Vou receber menos? Vou, mas pelo menos eu acredito que isso mantém as pessoas motivadas a fazer o melhor trabalho delas sempre, certo? Conforme você vai adquirindo experiência, o seu salário vai subir, pode ter certeza. Tenho amigos que já estão a ganhar a faixa perto de 1.000 euros como garçom. Sim, exatamente. É fácil? Não, não é fácil. Requer tempo? Sim, requer tempo. E paciência. Outra coisa que eu não mencionei, você não vai ganhar vale alimentação porque você vai fazer praticamente todas as suas refeições no restaurante. Como eu trabalho almoço e jantar em horários repartidos, eu almoço e janto no restaurante. Fora, às vezes, ainda que eu como alguma coisa por lá. E, inclusive, dificilmente gastamos com café, porque nós temos acesso livre à máquina de café. Então, tomamos muito café. Mercado de trabalho, vagas nessa área, na área da restauração, como se chama aqui em Portugal. É muita vaga mesmo. Eu não estou a mentir, não estou. Pode não ser o trabalho dos sonhos de muitos, mas se você estiver disposto a passar um pouco mais de trabalho no início, eu aconselho a trabalhar na restauração. O que eu posso dizer sobre as vagas de trabalho? Elas existem, mas você só tem que ter a consciência que é um trabalho um pouco mais pesado às vezes. Às vezes, não é sempre. Mas que para um início é muito justo. É um trabalho que, como todos deveriam ser na verdade, né? Você consegue um contrato de trabalho com mais facilidade. E isso, para quem quer dar entrada na manifestação de interesse, é um ótimo início. Temos amigos que vieram do Brasil que, claro, tem a facilidade que nós indicamos alguma coisa ou conhecemos uma pessoa ali, outra aqui. Com 1 ou 2 dias já estão trabalhando com contrato. Muitos restaurantes não conseguem funcionário, então estão dispostos a dar entrada na sua segurança social, no seu número de segurança social, coisas que muitas outras empresas não fazem, elas só te contratam se você já tiver o número. Então, para quem quer ter um número de segurança social, às vezes começar na restauração ali um tempo e depois decidir o que vai fazer a sua vida, é uma boa ideia. Isso é praticamente o que eu posso dizer sobre as funções, sobre o salário, sobre as vagas de emprego, mas o que eu posso dar de dica? Primeira coisa, não se apresse. Eu, quando comecei a trabalhar no primeiro restaurante, eu mandei o currículo por mandar, vou ver se me chamam. E acabou que me chamaram. Em 1 hora já haviam me ligado e eu fui, fiz entrevista, me ofereceram um salário, me ofereceram um horário. Perfeito. Eu não tinha noção ainda que havia muitas outras vagas melhores. Então, o que eu vou dizer? Vale a pena esperar e procurar algo melhor. Algo que te ofereça um salário melhor e com, no mínimo, 2 folgas na semana. E um salário um pouco acima do mínimo, ou mais que o mínimo. Restaurantes pagam, sim. Ainda mais se você falar algum outro idioma além do português. No meu caso, eu falo inglês. Como eu tenho amigos que falam francês, espanhol, e isso conta muito na contratação e é um motivo para você negociar salários. E é a minha segunda dica. Não tenha medo de negociar salário. Não digo na hora da contratação. Talvez o contratante, por não te conhecer, não conhecer o seu trabalho, vai te oferecer
um X, mas você pode propor, ok, posso trabalhar 1 mês com esse salário, ou 2 meses com esse salário, ou 3 meses com esse salário, e depois podemos conversar sobre o aumento. Não tem problema, não tenha medo. Aqui isso é muito comum, é muito comum. Às vezes, por exemplo, você começa a trabalhar, como foi o meu caso, comecei a trabalhar, gostaram do meu trabalho, trabalho bem, trabalho sério, cumpro os meus horários. Eu não tinha experiência como empregado de mesa, mas aprendi rápido, estava me sair bem e seria um funcionário que a empresa não gostaria de perder. Então eles antes mesmo de eu propor, eles já me propuseram os aumentos. Então você que está nessa situação parecida, mas que a empresa não propôs, não tenha medo de pedir aumento para o seu gerente ou patrão, enfim, não tenha medo. Se você trabalha bem, se você é um bom funcionário, já tem um certo tempo de casa, fala mais de um idioma, faz mais do que o necessário. Às vezes as pessoas estão apegadas a fazer somente o que é pedido. E eu não sou assim, por exemplo. Eu, se for para trabalhar, eu gosto de fazer tudo. Eu não deixo nada pela metade, eu não deixo nada inacabado. Ah, mas deu meu horário? Não. Se eu estou terminando alguma coisa, eu fico até terminar. Não interessa se deu meu horário, se não deu. Esses tempos nós tivemos um grupo no restaurante de um aniversário que eles foram até às 6 da manhã. Eu me propus a ficar. Não tem problema nisso, eu fico. Porque faça mais do que é o necessário, faça mais do que te pedem. Isso pode pesar no futuro. E uma dica muito importante se você vai fazer entrevista no restaurante é pesquisar o mínimo sobre ele. Qualquer coisa, entre na rede social, veja como é a carta, como é o cardápio, um pouco da história. Porque às vezes as pessoas vão para uma entrevista sem saber nada. Elas mandam um currículo, a empresa ligou, o senhor quer fazer uma entrevista assim? Pode ser, chega lá, não sabe se é um restaurante de peixe, se é de carne, se é árabe, se é francês, ela simplesmente não sabe nada. Então, a dica que eu dou, entra no Facebook do restaurante, no Instagram, certo? E é isso, pessoal. Essas dicas são as dicas que eu posso dar, dessa minha pouca experiência que eu tenho por aqui, mas que eu acho que vai ajudar muita gente. Se gostaram, deixa o like, compartilha, curte esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, avisa para os amigos que estão pensando em vir em Portugal, se querem conhecer um pouco mais, para se inscreverem no nosso canal. Nos vemos na próxima. Até!